só que agora no Brasil. Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele negou que houve inércia por parte da casa na tramitação do projeto que tem o objetivo de acabar com a saidinha dos presos. A gente separou, inclusive, essa fala de Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar. Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu como presidente do Senado despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também. Tem tratado da questão que envolve as saidinhas de Natal, saidinhas temporárias, ao longo dos últimos programas aqui em Os Pingos nos Is. Tem informações importantes nesse debate que a gente precisa todos os dias reforçar e trazer para você que acompanha a nossa programação. Vou começar esse giro com o Roberto Mota. Mota, o que achou dessa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Segundo ele, não houve inércia do Senado. O projeto não ficou parado, foram realizadas reuniões e audiências no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Trâmite normal, segundo ele. Mas é importante destacar, esse projeto foi aprovado na Câmara em 22. Eu entendo perfeitamente o que o senador disse, a máquina pública é uma coisa grande, demorada, que não se move com a velocidade que a gente gostaria. Na minha interpretação, o que faltou aí foi um senso de urgência. Eu ontem fiz um vídeo, e eu acho que eu até comentei isso aqui. Eu sugeri aos senadores que visitassem a família do sargento Roger Dias. Façam uma visita à viúva dele. Se eu não me engano, ele tem um filho de menos de 1 ano. Vão lá na sala de visitas da casa do sargento. Conversem com a viúva. Perguntem a ela como vai ser a vida dela daqui por diante. Descubram quem era o sargento, as coisas que ele gostava, os esportes que ele praticava, quantos irmãos ele tinha, como é que os pais dele estão se sentindo. Talvez isso ajudasse a elevar o senso de urgência. É lógico, os senadores têm inúmeras tarefas, inúmeras missões, mas quantas dessas tarefas são mais importantes do que preservar a vida do cidadão? Ou, perguntando de outra forma, neste meio tempo em que esse assunto ficou parado, quantos brasileiros foram assaltados, violentados, mortos por criminosos que estavam em saidinha? Essa não é uma crítica da população ao Senado. Esse é um fato. Deveria ser muito difícil viver com esse peso. A gente não pode esquecer nunca de uma observação muito importante que eu acho que é do Milton Friedman. Quando se trata de política pública, não interessam as intenções. O que interessa são os resultados. E o resultado é que um projeto foi aprovado na Câmara, poderia já ter sido aprovado no Senado, poderia ter acabado com essas saidinhas. Esse projeto não foi aprovado ainda. Enquanto isso, os bandidos continuam gozando desse benefício absolutamente inaceitável. Pois é, o Mota mencionou o sargento que foi assassinado, a família inclusive autorizou a doação de órgãos, o velório acontece no dia de hoje e a gente vai seguir, claro, acompanhando e trazendo as informações. Agora, Dantas, achei interessante essa observação do Mota em relação à tramitação, tamanho da máquina pública. Nem sempre a gente consegue observar aquilo que acontece, o que a gente entende como urgente. A velocidade da administração pública é diferente. Mas faltou esse senso de urgência, porque no Legislativo há dispositivos que permitem uma tramitação mais rápida, não tem? Eu me pergunto aqui, vale a pena até fazer um levantamento, perguntar se nesses 10 anos que ficou tramitando esse projeto, quantos projetos aí para nomear rua, para dar medalha, né, para poder criar feriado, quantos foram aprovados? É uma vergonha, nada justifica. Aliás, eu gostaria muito que ele não justificasse o atraso.
e simplesmente dissesse o seguinte: voltou o recesso, inclusive na reunião de hoje, nós já discutimos com os líderes, reunião na qual foi discutida a devolução da MP da reoneração. Eles podiam ter discutido esse tema hoje. Ele poderia ter saído da reunião dizendo: olha, acabamos de discutir isso aqui, a prioridade da Comissão de Segurança Pública já vai começar a discutir e eu quero que esse projeto, quero urgência nele para ele ser aprovado de forma direta no plenário. Ficar dando desculpa que não fez, que não pôde fazer, que não sei o quê, é muito fácil. Esse projeto está há 10 anos no Congresso. 10 anos, saiu do Senado, foi para a Câmara, deu uma volta, né? Deve ter ido no gabinete de algum advogado, ali no escritório de algum advogado importante, voltou, foi para um gabinete, foi para outro. Tem que ironizar, porque é o seguinte, não é possível. Esse é um tema urgente, A nossa sociedade está dilacerada. Quem paga imposto nesse país é refém do crime. É tratado igual lixo. O criminoso aqui tem proteção, não pode botar a cara dele na mídia. A mídia hoje não chama nem o criminoso de criminoso. É o homem que efetuou o disparo. Tem a câmera mostrando o sujeito dando tiro na cabeça do policial. Suspeito. E é um homem que efetuou o disparo. Quando não é um suspeito, é um suspeito. Quando não é o seguinte, olha, o sargento morreu com 2 balas na cabeça, como se elas tivessem sido alojadas lá de forma espontânea. É uma vergonha. Eu tenho vergonha, profunda vergonha, porque nós estamos no nível mais baixo moral que já estivemos em toda a nossa história. Olha, a gente fala de política pública, a gente tem que falar... Daniel, só ressaltando aqui, porque lógico, quando eu fiz a comparação com o Equador, eu citei justamente o cara que estava dentro da cadeia mandando matar candidato à presidência. Igual a gente tem aqui no Brasil também grandes criminosos, líderes de facções que continuam trancafiados e com poder de mando, né? É o caso, por exemplo, do Fernandinho Beiramar. E como você tem uma permissividade que garante a um sujeito desse armar um plano de fuga. Ele estava em Porto Velho, agora está aqui em Brasília. Ele já armou uns 3 planos de fuga que foram desmobilizados, ainda bem, pelas investigações antes que ele pudesse acontecer, ser executado. Permite que a última investigação mostrou advogadas conversando ali no parlatório, passando em código todo o esquema da fuga. Então, assim, você tem uma permissividade, né? Não pode mais revista íntima, porque é contra os direitos humanos. A visita íntima, que foi proibida pela portaria do Sérgio Moro quando ministro, ela virou uma grande celeuma. Você já viu todo esse ecossistema recorrendo ao Supremo para derrubar também a proibição à visita íntima em preso em isolamento. Se o sujeito está em isolamento, ele é altamente perigoso. Não pode ter direito de um preso comum. E preso comum não pode ter direito de cidadão. Agora você, Beraldo, o projeto para acabar com as saidinhas temporárias, mas trazendo como em primeiro plano essa discussão a justificativa de Rodrigo Pacheco dizendo que não houve inércia do Senado em relação à tramitação desse PL. Olhando para frente, o que a gente pode esperar então? Olha, a gente pode esperar que nessa dinâmica nós não vamos resolver o problema da violência no Brasil. A contribuição desse PL é uma contribuição mínima para o resgate da credibilidade do processo de execução penal, no sentido de que a sociedade precisa olhar o criminoso pagando sua pena. E ao invés disso, a gente assiste os criminosos tendo benefícios. E aí, dentro do contexto desses benefícios, assistimos a essa cena trágica deste PM sendo assassinado por um desses marginais que deveriam estar presos. E aí, Canhata, eu quero lembrar que a valorização da polícia é o passo fundamental, é o primeiro e fundamental passo para que você tenha um combate ao crime para valer. Porque é com a polícia que nós temos que contar, a polícia civil e a polícia militar, bem equipada, bem treinada, preparada e protegida
Porque também essa dinâmica que nós temos hoje, em que um policial corre atrás de um bandido nessas condições que nós assistimos no vídeo do PM, em que o marginal perseguido está armado e a qualquer momento vai atirar contra o policial. O policial faz o seu trabalho, se antecipa ao criminoso, mata o criminoso. O que acontece? É processado. A sua defesa cabe a quem? A ele próprio. O próprio policial tem que se defender. Sai às ruas para defender a sociedade, representando uma corporação. Quando executa o seu trabalho de forma bem feita, tem que pagar para se defender. É uma loucura isso. E esse desrespeito com a polícia, eu quero colocar num contexto aqui, Caniato, contar uma pequena história que eu vi acontecer na Flórida, nos Estados Unidos. Certa vez, havia um jovem rapaz que estava sendo procurado pela polícia. 2 policiais foram à sua casa, a casa da sua mãe, na verdade, procurá-lo porque ele estava foragido. A mãe, muito gentil com os policiais, convidou os policiais a entrarem na casa. Um ficou do lado de fora, o outro entrou. Quando este policial entrou, o marginal estava dentro da casa e executou o policial. Fugiu novamente, conseguiu escapar. E aí eu vi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi nos Estados Unidos, que foi o funeral desse policial. A cidade parou. O funeral aconteceu no estádio de basquete do time da NBA. Tamanho a mobilização em torno deste crime absurdo. Um policial executado por um marginal. E por que isso aconteceu com essa dimensão, com este nível de homenagens rendidas a esse policial que foi morto? Porque era preciso que a sociedade e as autoridades demonstrassem o seu apoio inequívoco e inabalável a toda a corporação de policiais que garantem a segurança da sociedade. E aí, quando a gente passa para o Brasil, a gente vê esta fala da autoridade máxima do Congresso Nacional, dando desculpas, como disse o Dantas. Ora, não cabem mais desculpas num tema tão claro, óbvio e evidente, sobretudo numa circunstância como vimos. Mas aí entra essa força do Brasil que nos empurra ladeira abaixo. A gente precisa de um freio, nós precisamos voltar para o caminho do crescimento econômico, crescimento moral, porque senão não haverá mais salvação para nós. Iremos do Equador para a Venezuela e sei lá mais para onde.